Fala pessoal, tudo bom? Hoje voltaremos a falar sobre religião com o livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, lançado em 1868, com 540 páginas divididas em 3 partes principais. Allan Kardec foi o codificador e o sistematizador da doutrina espírita, ou seja, ele pegou todo o material, juntou, organizou, viu o que estava certo, que tinha concordância entre mais de um espírito, comparou junto ao material da ciência daquele momento, e então lançou as suas obras. A primeira delas é o Livro dos Espíritos, e uma das mais importantes, principalmente para quem não tem nenhum conhecimento sobre o Espiritismo. Em seguida nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese, que é o que veremos hoje. Então na Gênese temos, logo no início, logo numa das primeiras páginas, uma definição clara, resumida, praticamente de todo o livro. Ela diz o seguinte: a doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concorde dos espíritos. A ciência é convidada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. Deus prova a sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis, e não pela derrogação delas. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Acredito que esse já seja um grande resumo do que seremos apresentados no livro, com que teremos contato no livro, que está dividido em 3 partes. A primeira parte, que fala sobre a Gênese propriamente dita, vai nos trazer informações sobre Deus, mostrando como Ele, sendo soberanamente eterno, imutável, bom, justo, imaterial, soberanamente bom, Ele não pode ter criado leis que nós, meros mortais, julgamos como erradas, julgamos como acontecimentos que não são da vontade de Deus. Tudo o que acontece é da vontade de Deus. Tudo que foi criado porque Deus quis. Então teremos nessa primeira parte do livro toda essa comparação das vontades de Deus, da criação, da sua comparação com o que nós temos de conhecimento com a ciência hoje em dia, e também a sua relação com o elemento espiritual, com o mundo espiritual. Também seremos apresentados a Gênese orgânica do homem e dos planetas, a Gênese espiritual e a Gênese mosaica, e comparando tudo com o Espiritismo. Já na segunda parte teremos mais informações a respeito dos milagres. Os milagres que, segundo o livro, não existem. Os milagres nada são mais do que algo, um fato, um acontecimento que nós não temos conhecimento. Não conseguimos definir como aquilo ocorreu, então chamamos de milagre, de maravilhoso, de extraordinário. Mas na verdade tudo tem uma lógica, tudo tem um porquê. Então essa segunda parte entrará mais no detalhe sobre isso. Também teremos vários capítulos nessa segunda parte falando a respeito dos milagres de Jesus, mostrando como ele, encarnado em um corpo material e humano, por ser um ser espiritual extremamente avançado, extremamente evoluído, conseguia realizar todas aquelas façanhas até então desconhecidas. E na última parte, as predições, ou seja, as previsões que muitos homens, muitos espíritos nos relatam a respeito de fatos futuros. Muitas previsões que se concretizam. Por que isso acontece? Esse capítulo vai nos mostrar que muitos espíritos conseguem, de acordo com a sua evolução espiritual, conseguir enxergar o que vai acontecer em um determinado tempo. Lhes é permitido levantar uma parte do véu do futuro, desde que seja útil para os homens, desde que essa
esse conhecimento prévio do que vai acontecer tem alguma finalidade, alguma utilidade para os homens. Então lhes é permitido conhecer esses fatos e então relatar e divulgar para todos nós. Então é isso aí, pessoal. Em relação às notas, facilidade de leitura eu vou dar 5 estrelas. Conhecimento também vou dar 5 estrelas. E entretenimento 4 estrelas. É um livro 5 estrelas. Recomendo para todos que querem ter uma visão mais abrangente a respeito da gênese do mundo, do homem, sua relação com o mundo espiritual e também entendam um pouco mais sobre espiritismo. Quem não conhece nada sobre a doutrina espírita, é aconselhado começar pelo Livro dos Espíritos, em seguida o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá bom, pessoal? Vou deixar aqui abaixo os links onde vocês podem conseguir o livro. Espero que gostem. Um abraço e até mais.